Salve, salve galera, tudo certo? Estamos aqui para a nossa terceira aula de filosofia do Quarentinando com Filosofia. O tema da aula de hoje é um dos temas mais relevantes e mais cobrados sobre a filosofia antiga. Juntamente com esse pensador que nós vamos analisar hoje aqui, Sócrates e Aristóteles compõem a tríade dos grandes pensadores da Atenas clássica. Estou me referindo a Platão, o mais importante e mais influente dos discípulos de Sócrates, aquele que vai compilar boa parte do pensamento socrático. Lembre sempre que Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que se conhece sobre Sócrates, em boa parte, deve-se a Platão, as ideias que Platão passou para frente. E esse vai ser o tema da aula de hoje, análise dos principais pontos referentes à figura de Platão. Vamos nessa então? Vamos começar a análise em relação aos nossos slides e vamos fazer as nossas discussões filosóficas. Portanto, o tema da aula de hoje, do nosso Quarentinando com Filosofia, aula 3, Platão, o mundo das ideias e o mito da caverna. A primeira coisa que nós iremos discutir é sobre quem foi Platão. Assim como seu grande mestre, Sócrates, ele nasceu e viveu na Atenas clássica, período mais importante da história grega, especificamente da história ateniense. Ele nasce no ano de 428 a.C. e morre no ano 347 também a.C. Quando Sócrates morre, Platão era um dos jovens que eram os discípulos de Sócrates. Ele sofre muito com essa morte, inclusive a ponto de abandonar Atenas. Platão ele era um crítico da democracia ateniense, assim como Sócrates também o era. Sócrates foi acusado, lembre, de corromper a juventude ateniense, e entre essa juventude estava ali também o Platão. Portanto, ele abandona Atenas, vive um período de isolamento, ele viaja muito pela Grécia, tem contato com outras polis, com outras culturas também, com outras formas de ver e compreender o mundo. E quando ele volta para Atenas, ele funda uma escola que teve o nome de a Escola de Atenas ou Academia de Atenas, influenciado por todo o modelo de educação que o Sócrates fazia também, mas de uma forma diferente, né? Lembre-se que Sócrates ele difundia o seu pensamento pela ágora, pelas praças públicas de Atenas e tal. O Platão ele vai estabelecer um espaço físico para poder educar, para poder formar o pensamento dos jovens gregos. E entre esses jovens que serão alunos de Platão estava Aristóteles. Portanto, nós temos um vínculo bem interessante entre Sócrates, que foi o mestre de Platão, e Platão, que foi o professor de Aristóteles. Não necessariamente os três vão ter uma linha de pensamento conjunto, muito pelo contrário. Aristóteles vai ser um grande crítico dos pensamentos e da forma de ver o mundo que Sócrates tinha, por exemplo. Ele não vai ter o encantamento que Platão teve por Sócrates, mas os três eles têm uma relação histórica direta. Portanto, esse cidadão ateniense, que viveu no final do século V e a primeira metade do século IV a.C., representou um dos mais importantes e influentes pensadores da Grécia Antiga. Vamos falar um pouquinho agora sobre a linha de pensamento do Platão, que se dará com o nome de o pensamento platônico. É importante compreender sempre que quando se fala de Platão, necessariamente estamos falando também de Sócrates. O grande norte, a grande direção ideológica de Platão estava relacionada às ideias de Sócrates, que foi o seu grande mestre, que foi o seu grande condutor. Isso não quer dizer que Platão seja um copiador, que ele faça um plágio das ideias de Sócrates, muito pelo contrário. Muito do que se conhece de Sócrates se atribui a Platão, mas de forma aprimorada, de forma melhorada. Então você vai tentar entender que o pensamento socrático ele vai ser desenvolvido, passado para frente e aprimorado graças às ideias de Platão. Como eu disse, não era meramente um plagiador, muito pelo contrário, ele vai fazer todo um trabalho de lapidação, de colocar uma questão muito mais didática, muito mais facilmente compreendida das ideias de Sócrates e perpetuar esses pensamentos para frente. Portanto, sempre associe as ideias de Platão, tendo por base uma essência vinculada ao pensamento socrático. As duas coisas elas estão totalmente correlacionadas. Portanto, já discutindo que o pensamento socrático é a base, é a essência também do pensamento platônico, nós temos um ponto de convergência aqui inicial, que é a busca pelo conhecimento. Tanto Platão quanto Sócrates acreditavam que o conhecimento, a informação, tudo isso representa a essência do ser humano. Nós devemos viver em busca dessa informação e desse conhecimento. Isso é a verdadeira essência humana. E para se buscar esse conhecimento, assim como Sócrates fazia, Platão também vai se utilizar dos métodos socráticos, principalmente do diálogo, da maiêutica e da ironia. Estabelecendo um diálogo com os seus interlocutores,
Perguntando, questionando, impondo a dúvida, Platão buscava dar à luz a esse conhecimento, a essa informação, que lembre que é a essência da vida do filósofo segundo Platão e Aristóteles. Portanto, esse dar à luz, que nada mais era do que a maiêutica, de se buscar o conhecimento, muitas vezes se pautando esse diálogo por uma profunda ironia, tentando mostrar para o interlocutor a ignorância, a superficialidade em relação aos conceitos, às ideias, às verdades. Dessa forma, Platão também buscava o conhecimento e a busca incessante pelas verdades. Portanto, a essência desse pensamento platônico, a coisa mais importante, mais relevante, se dá também pela essência socrática. Dúvidas, questionamentos, vinculado aos diálogos, buscando trazer à luz, buscando trazer o conhecimento e a informação, que é basicamente a maiêutica, e utilizando-se como artifício desse processo, muitas vezes, da ironia. Compreendido que o pensamento platônico ele tem como essência o pensamento socrático, nós vamos começar a analisar agora uma das ideias mais importantes de Platão, que é a teoria das ideias, ou o mundo das ideias. Segundo Platão, existiam dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. Sendo que o mundo sensível é o mundo físico, é o mundo material, esse no qual nós nos encontramos. O mundo inteligível era o mundo perfeito, era o mundo que se buscava, o mundo das ideias. Para Platão, as ideias, os conceitos, as verdades realmente organizadas, perfeitas, prontas e acabadas estava nesse mundo inteligível. O que nós temos no nosso mundo aqui, material, no mundo sensível, segundo Platão, era nada mais do que uma cópia mal feita, imperfeita do mundo das ideias. Graças a isso, nenhuma das verdades, nenhuma das sensações e realidades humanas poderia ser perfeita, porque esse mundo jamais atingirá esse mundo inteligível. Vamos analisar alguns slides para continuar essa nossa discussão em relação ao Platão. Para Platão, as coisas ideais, as coisas perfeitas, acabadas, as verdades absolutas, elas estão nesse mundo inteligível, que é o mundo vinculado ao pensamento, que é o mundo da alma, em boa parte. As coisas do mundo sensível, como dito previamente, são cópias desse mundo inteligível imperfeitas. E nós sabemos que são cópias porque nós sentimos algumas lembranças, nós temos algumas percepções. Para Platão, quando nós deixamos esse mundo inteligível, visto que para ele a nossa alma sempre habitou esse mundo inteligível e provisoriamente nosso corpo físico está habitando esse mundo sensível, quando nós deixamos esse mundo inteligível, nós mantemos alguns lapsos de vínculo com esse mundo. Esses lapsos que podem por vezes vincular-se à nossa memória, no que tange às sensações, a ideias, a sentidos, a sentimentos, dá-se o nome de reminiscência. A reminiscência seria uma espécie de vínculo que não se perde do mundo inteligível com o mundo sensível. Para Platão, corpo e alma são coisas conjuntas, só que o corpo é uma carcaça material, orgânica, que com o tempo naturalmente se perde, morre, acaba. A alma ela é perfeita e ela é imortal. E a alma tem contato com esse mundo inteligível. Quando essa alma se vincula ao corpo e vem para o mundo das sensações, para o mundo sensível, ela não perde por completo parte de seus sentimentos, de suas sensações. Quando se tem esses pequenos lapsos, esses pequenos vínculos desse mundo do corpo, esse mundo físico, material, sensível, com esse mundo da alma, esse mundo inteligível, esses lapsos, essa busca por essa nova ligação é a chamada reminiscência. Ainda falando sobre corpo e alma, como já foi dito, para Platão o corpo nada mais é do que um envoltório físico, uma carcaça que provisoriamente a nossa alma está ocupando, mas que na verdade a nossa alma é muito mais do que o nosso corpo. Ela é infinita, ela é imortal, ela já existia e continuará existindo depois do corpo físico. Essa mesma alma é dividida em três partes: a alma apetitiva, a alma irascível e a alma racional. A alma apetitiva é aquela que nos vincula à sobrevivência. Quando temos que nos alimentar, quando sentimos frio, quando sentimos calor, quando temos nossos sentidos materiais, sentidos físicos, essa é a alma menos importante. A parte da alma mais desprezível para Platão, que é aquela que se vincula mais ao corpo físico, que se vincula mais ao corpo material e ao mundo sensível. Essa alma que tem que ser alimentada, portanto por isso o nome de apetitiva, busca sobretudo a sobrevivência
Já a alma irracível é aquela que nos faz ter as sensações, que nos faz ter os sentidos aqui na Terra. E a mais importante delas, a alma racional, é a que busca incessantemente o conhecimento, que busca ter a consciência de si. Para Platão é através da alma racional, é a parte racional, que nos faz ter a reminiscência, que nos faz ter esse vínculo afetivo, sensível com o mundo inteligível, com o mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Portanto, dividida em essas três partes, essas três esferas, nós vamos ter entre elas a mais importante, que é a alma racional. Já criamos aqui um vínculo interessante. Se Platão diz que a alma ela é pronta, acabada, infinita, imortal, e a parte da alma mais importante é a racional, ele está querendo criar um sentido de que a razão é a coisa mais importante dentro das ideias do pensamento humano. Portanto, um ser extremamente crítico, racional, já estava profundamente aflorado dentro de Platão. Isso fica muito evidente com as suas ideias. Já que a coisa mais importante para o pensamento platônico, e isso se aplica também ao pensamento socrático, é a busca por essa informação, por esse conhecimento que é a verdadeira essência, e isso que nos faz ter vínculo com esse mundo perfeito, com o mundo das ideias, quando estamos buscando a verdadeira informação, o verdadeiro conhecimento, e esse é o papel do filósofo, nós estamos nos ligando a esse mundo perfeito pela visão platônica. Graças a isso, ele estabelece uma alegoria que ganha o nome de um mito também, que é talvez o pensamento mais importante e mais relevante associado a Platão, que é o famoso mito ou alegoria da caverna. Esse mito ou alegoria da caverna, na verdade, é um diálogo de Sócrates com Glauco, que Platão traz para nós no livro A República, que talvez seja o livro mais importante de Platão, onde ele procura estabelecer uma espécie de análise didática sobre como nós estamos cumprindo as nossas funções e vivendo a nossa vida aqui nesse mundo material. Para Platão, a busca pelo conhecimento, por muitas vezes, pode ser conflitante, ela pode ser dolorosa, mas é um caminho que deve ser sempre buscado, que deve ser sempre atingido, porque essa é a essência humana. Nessa alegoria da caverna, Platão deixa isso muito claro. Vamos analisar um vídeo rapidamente, depois a gente faz algumas discussões sobre esse ponto. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto
evidentemente não tornam o mundo fora da caverna menos real. Analisado, portanto, esse curto vídeo, espero que tenha ficado claro para vocês a ideia básica que Platão quis trazer. Vamos fazer algumas correlações sobre o que está presente nessa alegoria da caverna. Quem seriam os prisioneiros que ali estão sendo retratados segundo Platão? Na verdade, os prisioneiros somos todos nós. A caverna representa a nossa realidade, a nossa sociedade, a nossa vida, vinculada a uma prisão. Não uma prisão física, mas sim uma prisão de ideias, uma prisão de conceitos. As sombras e os ecos que são representados na parede para os prisioneiros nada mais são do que os nossos conceitos, as nossas ideias, que por serem sombras e por serem ecos serão deturpados, serão distorcidos, muitas vezes estarão muito distante da realidade. A metáfora de sair da caverna representa buscar o conhecimento, você romper essa realidade de informações, de ideias e conceitos que nos são impostos muitas vezes e que possuem uma profunda distorção. E a luz solar, que tanto ofusca o prisioneiro liberto, que inicialmente ele sofre com ela, não consegue olhar, não consegue ver, mas que depois ele se adapta, é uma alusão em relação ao conhecimento. Essa ideia da luz solar com conhecimento é bem interessante. Perceba o seguinte ponto: quando buscamos a informação, quando buscamos as verdadeiras fontes de informação e conhecimento, muitas vezes nós seremos conflitados em relação à nossa fé, nossas convicções, nossas verdades. E isso por vezes pode causar sofrimento, pode causar angústia, pode causar dor. Mas segundo Platão é um sofrimento, uma angústia, uma dor momentânea. Na verdade nós temos posteriormente uma libertação, percebendo que o mundo é muito mais amplo, que o mundo é muito maior, que as verdades elas são muito diferentes daquelas que nós somos acostumados a acreditar e aceitar. Então ele faz essa alegoria de maneira brilhante, mostrando que no primeiro momento o conhecimento, essa luz, ela vai cegar, ela vai causar dor, ela vai causar desconforto, mas posteriormente ela passa a ser uma libertação. Essa alegoria da caverna, ela nada mais é do que um retrato da nossa realidade, das nossas verdades, que muitas vezes nos condicionam a prisões intelectuais, aos sensos comuns, às ideias rasas, superficiais, aonde nos acostumamos com aquilo, acreditando que de fato aquela é a realidade, aquele realmente é o mundo, nós não temos opção, nós não temos uma outra análise, uma outra realidade, portanto acabamos condicionando a essa vida. Platão nos incita a buscar esse mundo muito maior, que, como eu disse inicialmente, vai causar sim problemas, a ponto de também a alegoria mostrar que quando o prisioneiro ele retorna para a caverna, ele ou poderia ser morto ou poderia ser rotulado como louco pelos seus amigos, porque esses amigos não conhecem a realidade, eles não conhecem um mundo maior, o mundo deles é aquele mundo fechado, é aquele mundo, sabe, restrito. Quem tem essa informação, essa amplitude muito maior, muitas vezes terá conflitos por isso, mas isso não faz dessa realidade uma realidade menos verdadeira. Portanto, como já diria Platão, vamos sair da caverna e vamos abrir as nossas informações, a nossa mente e o nosso conhecimento. Pessoal, basicamente sobre o pensamento de Platão, nós paramos aqui, uma parte inicial, teremos outras aulas sobre Platão. O objetivo nesse primeiro momento era criar uma análise inicial desse vínculo com o pensamento socrático, a alegoria ou mito da caverna como uma essência dessa busca pela informação e pelo conhecimento. E nos próximos episódios continuaremos a nossa discussão sobre filosofia, falando sobre Platão e sobre outros tantos pensadores. Vamos agora para as dicas quarentinadas do Teacher e encerramos a nossa aula de hoje. Como não poderia deixar de ser, a dica quarentinada de filme para essa aula, onde falamos sobre Platão, sobre sair da realidade, buscar novas realidades, o mito, a alegoria da caverna. O filme que eu deixo para vocês é Matrix, ou no inglês gastado, o Matrix. Esse filme, na verdade, é uma trilogia que mostra de maneira brilhante como que a realidade ela pode ser deturpada e distorcida. Deixo para vocês também uma música de uma banda que eu gosto muito, chamada Rage Against the Machine. A música, inclusive, toca no final desse filme Matrix, chama-se Wake Up. Então vamos acordar, vamos levantar e vamos abrir o nosso conhecimento, a nossa mente e as informações. Um beijo do Teacher, forte abraço e até o nosso próximo encontro. É nóis!